Quinta-feira, com a definição dos últimos classificados para as quartas de final da Libertadores e Sul-Americana. Análises, dicas e estatísticas para esses confrontos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Quintou, hein? Quintou com os últimos jogos, né, do mata-mata aí das oitavas de final da Liberta e da Sul-Americana, brasileiros envolvidos. Matheus Montenegro, vamos nessa. Vamos que vamos, meus queridos. Temos aí jogos interessantes para ser analisados essa quinta-feira. 4 jogos, né, que a gente destacou aqui. A maioria envolvendo brasileiros. Vamos começar agora para você, apostador. Muito bem, começando com Godoy Cruz e Atlético Mineiro, tá? Copa Sul-Americana, quinta às 7 da noite lá no Malvinas Argentinas. Que é a casa do Godoy Cruz. A casa do Godoy Cruz, que assim, cara, pode ser que surpreenda, tá? O Galo, meu irmão, não tá passando essas confiança toda, não. Godoy Cruz chegar aqui já dependeu muito de uma incompetência gigante do Grêmio, diga-se de passagem, né? Que o grupo era muito fácil lá do Tricolor. Os brasileiros nessa Sula, na verdade, estão decepcionando demais. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, pra gente dar uma ilustrada e falar melhor a respeito. Inclusive tem um QR Code aqui pra você apontar a câmera do seu celular e baixar o app de forma gratuita, beleza? E a sequência recente do Godoy Cruz não é nada boa, tá? Não é um timezinho que passa essa confiança toda, não. Mas um 2-1 na ida foi até um bom resultado. Isso. Pelo jeito que foi, eles podem considerar de forma negativa, né? Porque o Godoy Cruz abre o placar, toma uma virada ali pro Galo e já foi meio que no finalzinho. Mas reversível, né? Reversível. Jogos movimentados, né? Os últimos 3 aí do Godoy Cruz, que ele perdeu, mas deixou gol em todos eles, né? Pois é, nesse ponto. Mas tomou pelo menos 2 também em todos eles. Aí tem alguns jogos ali mais... eu queria trazer... movimentados, né? 2-0-0, mas aí depois jogos também com gols, né? Eu queria trazer isso aqui, ó. Os últimos 3 jogos da Sula, ele também marcou gols, tá? E o único ambas marcam não bateu ali contra o Luquenho, que foi 1-0. O Luquenho foi tipo a baba do grupo, né? Isso. Mas ele, contra o Grêmio fora de casa, ele conseguiu empatar em 1-1, deixando seu golzinho também. Eu acho que na Argentina foi 2-2, salvo engano, né? Também foi um 2-2. Bem movimentado, né? Então, é isso, tendência de jogos movimentados do Godoy e do Atlético também, tá? A gente vai ver aí que o Atlético conseguiu tomar 3 gols do Grêmio, assim, ninguém consegue tomar gol do Grêmio. O Atlético conseguiu tomar 3 e não foi popô não, viu? Tava com... foi, boa parte boa ali. Parte do Hulk jogou, Scarpa, Everson, Scarpa, enfim. Resultado surpreendente lá na Arena MRV, né? Carlo Ancelotti estava vendo o jogo, né? Talvez deu um gás pro Grêmio vencer por 3-1. Aí ganhou na ida 2-1 na Bacia das Almas, né? Gol no finzinho ali, o segundo gol. Empatou com o Vasco 1-1. Né, perdeu do Flamengo, né, mas aí tinha vencido no Maracanã por 1-0, avançou na Copa do Brasil e ganhou do Bragantino por 2-1. Mas é um time que toma muito gol, tá? Sofreu nos últimos 5 e o ambas marcas bateu em 4 nos últimos 5. Então é uma tendência ali que a gente observa. Duas equipes que não são essas grandes coisas, que não passam muita confiança. Obviamente, em teoria, o Galo é muito melhor que o Godoy Cruz, mas não está conseguindo performar tanto assim na prática, né? Muito bem, dito isso, o momento Bet Nacional, porque temos aí um favoritismo de quem, Matheus? Do Galo, que era de se esperar. E não à toa, essa odd do Galo, ela tá tão baixa, né? Porque o Atlético Mineiro realmente não está jogando tanta bola assim para ser favoritaço, que em tese deveria ser. Como eu disse, em termos teóricos, o Galo é muito superior ao Godoy Cruz, é um time de muita mais tradição e poderia estar sendo bem favorito aqui, mas não passa lá essas grandes confianças. E não à toa, a gente também não confia muito, né? Se querem pegar um dupla hipótese do Galo e alguma coisa, eu tenho meu receiozinho, tá? Poderia ser dupla e gol do Atlético, né? Teria ódio, mas eu não duvido o Atlético perder esse jogo. Cara, eu não vou mentir que eu tenho meu medinho aqui, tá? Eu tenho realmente um medinho. Inclusive, eu acho que a melhor dica do Tipster seria um gol do Godoy Cruz, só que a odd tá 1,41 apenas. Se essa odd subir e o apostador quiser esperar o ao vivo pra odd subir, sabendo que vai correr o risco de sair um gol cedo e já era, eu acho que acaba sendo uma boa pedida. Mas como nossa missão aqui é pré-jogo e por causa do valor da odd que eu já gosto muito, eu prefiro ambas marcam, tá? Eu prefiro confiar em ambas marcam do que confiar em algo a favor do Galo. O Atlético Mineiro hoje, meu irmão, não tá passando essa confiança não. Perder em casa pro Grêmio, o próprio 2-1 contra o Godoy Cruz na ida, velho, pô, era jogo pro Galo meter uns 3-0. O bom é que ele faz gol em praticamente todos, né? Até quando perde ele deixa gol, mas realmente pra resultado final não passa. E aí se desgastou contra o Grêmio, né? Perdeu, cansou e vai ter o jogo da volta agora. É uma estatística que bateu. Nos últimos 3 jogos do Godoy Cruz, bateu em 4 dos últimos 5 do Galo. Se você pega os jogos do Godoy Cruz na Sula, que a gente mencionou também, ele fez gol em quase todos os jogos, ambas marcam batendo em quase todos. Bateu nos 2 jogos contra o Grêmio, é um parâmetro bom. Então, enfim, pela odd de 1,88, eu gosto bastante dessa opção, tá? Muito valor. Bem. Então, de cada daí, Godoy e Atlético, ambas marcam para esse confronto. Agora, Libertadores, tá? Os últimos 3 confrontos aí dessas oitavas, com LDU e Botafogo, jogo lá em Quito, tá? Lá na altitude. O jogo é quinta às 7 da noite, lá no Rodrigo Paz Delgado,
Né? Na ida foi 1-0 só Botafogo, tá? Fez gol no primeiro minuto, depois não jogou bem, inclusive, tá? É uma partida até decepcionante do Fogão, mas que tem a vantagem. Mas essa parada dura, né, velho? O LDU a gente sabe que é tradicional, é campeão de Copa Libertadores, em cima do Fluminense, né, inclusive. Isso. E altitude. Isso pesa muito, né, velho? Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada aí nesse confronto, porque são duas equipes aí que não vêm de resultado positivo, a LDU vem 3 jogos sem vencer, incluindo aí a derrota por 1-0 contra o próprio Botafogo, né? Mas aí dá aquela relativizada, poupou ali contra o Alcas, poupou também contra o Manca, Manca? É Manta. Mas antes disso, ele vinha numa sequência muito boa ali no futebol local, né? No cenário equatoriano, a gente sabe quando chega próximos jogos da Libertadores, né? Os times dão uma desligada do Campeonato Nacional e focam de vez aí na competição continental. Sim. E o Botafogo, né, que perdeu do Palmeiras, mas tem um detalhe, né? O Palmeiras foi com o time ali força máxima, o Botafogo poupou até para descansar, né? Para esse jogo na altitude, perdeu por 1-0, antes venceu ele deu por 1-0, ganhou do Fortaleza 5-0, que foi o único jogo que destoou, tá, do Botafogo. Jogos do Botafogo com poucos gols, tanto quando ele vence, tanto quando ele perde. E teve a expulsão no início do jogo contra o Fortaleza, que condicionou também, né, para 5 gols. Mas de forma geral, a gente vê aí que são jogos com no máximo 2 gols até, tá? Não vou nem dizer 3. A maioria dos jogos do Botafogo só com no máximo 2 gols. É uma defesa boa, né, uma defesa sólida, mas que, vai ter essa altitude, né, velho? Pode ser que atrapalhe um pouquinho. Eu acho que vai. Vamos lá, vamos pro nosso momento Bet Nacional, porque as odds apontam aí um favoritismo da LDU, né? Não à toa, né, velho? Isso. Fato. Eu acho que estão bem injustas as odds, tá? Bem injustas. E, assim, cara, o Fogão é um bom time, é um time qualificado, mas a parada vai ser dura, né? Eu acho que o Botafogo foi muito pouco 1-0, principalmente considerando que ele fez o gol ali com menos de 1 minuto de jogo, né? Ele poderia ter feito mais para chegar mais seguro aqui. Eu não duvido, cara, não à toa é favorita a LDU, né? Uma vitória da LDU é plausível demais, bem tá? Possível. 1-0 a LDU, até um 2-1, 2-0. Na primeira fase, a LDU e Flamengo foi 0-0, mas com a LDU amassando. Pois é, né? Tem esse ponto. Então eu acho que é isso, velho. A tendência que a gente tem aqui é de poucos gols e eu confio mais na LDU, de fato, muito pelo fator altitude, tá? Eu vou até destacar aqui o menos de 2,5 gols, mas qual é o meu receio? É um jogo de volta mata-mata, então isso pode condicionar para um golzinho a mais, vamos botar assim, um 2-1 LDU, por exemplo, é um palpite que eu considero bem plausível, tá? Eu não imagino o Botafogo vencendo o jogo. Então, ao invés de pegar o menos 2,5, eu acredito que seja uma opção mais segura, a gente ir no dupla hipótese da LDU em menos 3,5. Porque aqui a gente bota na conta esse 2-1 também para a aposta ser green, tá? E tira, obviamente, as vitórias do Botafogo, de 1-0 e 2-0, né? Que seria green lá no menos 2,5, mas que eu acho que não vão acontecer. Então, por isso, eu prefiro essa opção aqui, eu acho que é melhor. Muito bem, então de cada aí para LDU e Botafogo, a gente fala de outro brasileiro, e esse já está classificado, né? Inclusive o único time que começou os jogos de volta já classificado, o Palmeiras, que meteu 4 no Peru, né? Lá em Lima, né, Matheus Montenegro? E agora joga em casa com uma vantagem, né? E aí tem um ponto, né? O Palmeiras venceu todos os jogos da Libertadores. 7 partidas disputadas, venceu todas e a maioria de goleada, né? O melhor ataque disparado também o Verdão. E isso acaba sendo um pouquinho ruim até para essa análise do jogo de volta, né? Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma rápida ilustrada, né? O Verdão que conquistou um grande resultado, inclusive, né? Como ele fez o resultado na ida, ele não precisou se poupar tanto aqui no Campeonato Brasileiro. Venceu o Botafogo fora de casa por 1-0, grande resultado. Emplaca 3 vitórias seguidas, né? Já dando uma volta por cima aí naquela crise ali que foi criada após a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. Por outro lado, a gente tem a Universitário como aquele cenário típico ali dos grandes times dos outros países sul-americanos, né? Times que são muito fortes nos seus países, mas que quando chega aí perto dos jogos decisivos da Libertadores dão aquela poupada, dão uma desligada, vem de um empate ali contra o Sport Huancayo, pela primeira divisão peruana, mas eu acho que a Universitário já fez muito em chegar aqui, né? Ele estava ali no mesmo grupo, ele brigou por vaga com o Barcelona de Guayaquil e com o Independente Del Valle, né? E acabou passando de fase. Era um time que ele nem era cotado aí para ser a equipe que chegaria às oitavas, né? Pegou logo o Palmeiras e tomou um 4-0 em casa, meu irmão. Aí já era, né? Não tem muito. Esse jogo não tem muito o que falar. No momento Bet Nacional, né? Porque um jogo é meio complicado. Assim. A vitória do Palmeiras paga quanto, Matheus? Pouco, 1,30. E aí, se for pra fazer algo a favor do Palmeiras, a gente teria que pegar tipo, um handicap menos 1,5, que é pro Palmeiras vencer por 2 gols. Velho, eu não sei se o Palmeiras vai ter tanto ímpeto pra vencer o jogo. Sabe? O Palmeiras já tá classificado, venhamos e convenhamos, né? Não vai tomar essa reviravolta. Aí, por exemplo, uma aposta que eu acho que poderia ser uma boa é o menos de 3 gols, que ele paga ali 1,66. Só que, melhor que isso, eu também não acho que vai chegar ao ponto do Palmeiras acabar sendo derrotado aqui pro Universitário, né? O Palmeiras não vai simplesmente abrir mão e largar. Pô, jogando em casa, diante do seu torcedor... Tem 100% de aproveitamento em casa que... ele deve fazer... Na Libertadores, né? Eu acho que ele vai fazer ser 1-0, 2-0 e aí dar aquela estagnada pra também não desgastar muita gente, né? Então, melhor do que aquele menos de 3 gols asiáticos, eu acho que a gente pode ir aqui, ó,
Cadê? O dupla hipótese do Verdão e menos 3,5. Porque se eventualmente for 2-1 ou 3-0, que são palpites plausíveis aí, o 3-0 até mais do que o 2-1, aqui vai ser green. No menos de 3 gols asiáticos seria reembolso, né? Eu não imagino o Universitário vencendo o jogo. Então eu prefiro aqui, porque a gente abre imagem mais para ter o green, né? E por isso vai ser a nossa dica do tipster. E dependendo da escalação do Palmeiras, né? Se o Palmeiras for com titular, que eu acho que nem isso pode, é garantido, né? Porque o Palmeiras tem jogo do Brasileirão, né? E aí, para dar uma descansada, jogou no Peru, né? Na quinta, e teve jogo contra o Botafogo difícil. Então a tendência é o Palmeiras poupar, né? Aí se o Palmeiras for com força máxima, talvez a vitória do Palmeiras, acho que combinado com menos 4,5 tem odd, né? Tem odd também. Deve ter odd. Então fica aí. Como a gente não sabe a escalação, vamos se proteger um pouco mais, vai né? que seja empate. 0-0. É porque pode muito bem ser 0-0 aqui, velho. O Palmeiras não tem muito ímpeto. O Universitário não é tão forte o suficiente para quebrar a defesa do Palmeiras. Mas eu acho que é melhor você confiar em undergoals. Eu acho que é a pedida mais confiável. A menos que o Palmeiras tá nem aí, vai deslanchar. O jogo é você nem ir, tá? Mas é difícil. Porque se o Palmeiras quiser, ele tem time. E se ele tiver ímpeto, quiser deslanchar e meter outro 4-0, ele pode. Isso é muito bom. Esse jogo é bom pro ao vivo, tá? Porque você vai ver como o Palmeiras vai se comportar, né? Aí você pode entrar no mercado de gols, tanto do under como do over, né? Sim. Mas como a nossa missão é dar uma aposta pré-jogo, a gente acredita que essa é a mais segura. Sim, concordo. Bom, River e Libertad, tá? Vamos lá. Jogo lá no Monumental de Núñez, nesta quinta às 9h30 da noite. No Paraguai foi 0-0. 0-0 no Paraguai é uma discrepância grande e, inclusive, foi dentro da leitura ali do que a gente previa, né? Os jogos do Libertad são de pouquíssimos gols, né? Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar essa rápida ilustrada, né? O River, Fábio Hermano, que a gente citou, né, essa estatística da outra vez, e ela segue. Eu acho que é os últimos 27, 28 jogos, o River só tem uma derrota no tempo regulamentar, que é para Inter de Milão, tá? Um time extremamente difícil de ser batido, né? Um time que sofre pouquíssimos gols, até levou 2 aí do Godoy Cruz, mas deu aquela poupada, focado ali na Copa Libertadores, leva muito pouco gol, tá? Ó, sequência aí de 5 jogos sem sofrer gols. E é muito superior também à equipe do Libertad, né? Só para trazer a informação, lá na primeira fase, ele jogou a Copa do Mundo de Clubes, teve isso, né? Avançou e caiu ali para Inter de Milão, que foi a derrota no tempo regulamentar que a gente citou. Não, ele caiu na primeira fase, né? Foi na primeira fase, peço desculpas, foi o Monterrey quem avançou nesse grupo, verdade, decepcionou. Na Copa Libertadores, ele venceu o Del Valle por 6-2 em casa, venceu por 3-2 fora a equipe do Barcelona de Guayaquil, empatou com o Independiente Del Valle em 2-2, a gente vê aí um ataque muito forte. Em casa venceu todos, né? Não, ele empatou com o Barcelona de Guayaquil, mas aí ele venceu o outro fora de casa, que foi o Universitário do Peru. Acho que foi o único jogo que ele não fez gol, foi esse. E por outro lado, a gente tem um Libertad, que é jogos de poucos gols, tá? Utilizando como parâmetro óbvio, até se a gente usar o Paraguai aí, dá pra ter um pouquinho. Mas lá na primeira fase, ele foi o time com a menor média de gols, se não me engano. Uma médiazinha bem baixa ali, tanto de gols marcados quanto de gols sofridos. Muito 0-0, 1-0, 1-1, a tendência do Libertad é essa aí. E vai ter uma tarefa duríssima, fora contra o River, no Monumental de Núñez, uma Libertadores. Complicou pro Libertad. Vamos lá, vamos pro nosso momento Bet Nacional, Matheus Montenegro, porque a gente vê aí que o favoritismo é alto do River. Como era de se esperar, odd justa, já, velho. Bem baixa aí pro River. O ideal seria uma vitória simples do River, Exato, né? Exato. Até porque, por causa desse fator defensivo do Libertad, pode muito bem ser 1-0 só, tá? E até por isso, velho, eu tenho um certo receio dessas duas apostas aqui, ó. O handicap menos 1,5, que paga 1,90, eu acho uma boa. O apostador quiser se arriscar um pouco a mais, pode ir nela. Eu acredito que vai dar bom. E a outra pedida seria o quê? Cadê? Na vitória do... A vitória, essa aqui é a outra, só que a odd é baixa. A vitória do River em mais de 1,5 gols, tá? 2-0, dá pra pegar só os 2 gols do River, tá? Eu acho que só os 2 gols do River. O dupla hipótese mais de 1,5, aqui. Sim. Tem essa aqui, que é a vitória e mais de 1,5 gols, tá? Que paga 1,56, que eu acho que vai dar bom. É mais seguro, obviamente, do que um handicap. Uma odd um pouco mais baixa, só 2 gols do River, né? Que só 2 gols do River também pode ser. Só qual é a grande questão que eu trago aqui, ó. Só 2 gols do River tá pagando 1,49. Já tem sua oddzinha boa, pode ser também. Mas qual é a grande questão? O Libertad tem uma boa defesa, tá? Então eu não duvido um cenário onde o Libertad consiga segurar muito o River e o River só vença por 1-0, por exemplo, tá? E como a gente preza mais aqui pela segurança, ou como eu disse, não é uma regra, fica a critério do apostador. Quer se arriscar um pouquinho a mais? Vale o 2 gols do River, vale o handicap. Aqui a gente vai se proteger um pouco mais. E aqui é a opção do handicap asiático menos 1, tá? Lembrando que é handicap asiático, isso é importante. Por quê? Se o River vence por apenas 1 gol de diferença, a gente está protegido, a gente não vai perder dinheiro. A gente só perde aqui se for empate ou vitória do Libertad, o que é muito difícil, tá? Eu imagino que o River vai vencer com certa tranquilidade, ao meu ver, por 2 ou mais gols de diferença, e isso seria green. Mas se acontecer de só vencer por 1 gol, 1-0, 2-1, 3-2, a gente também está protegido e é reembolsado. Então essa, ao meu ver, é a opção mais segura, e por isso vai ser a hot bet aí dessa quinta-feira, stake dobrada no handicap asiático menos 1 do River Plate. Muito bem, então de cada aí para River e Libertad, né? Nossa última dica da edição desta quinta-feira, a gente chega ao final.
Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha aí, você tem colegas aí que gostam aí de futebol, do mundo das apostas, indica aqui também o Bet do Dia, segue a gente nas redes sociais, tá? @TVBetOficial. Responsabilidade. Enfim, e sempre, né? Aposta é entretenimento, não é investimento, vai na boa, né? Só aquele troquinho do pão ali, tá vendo o jogo, tá acompanhando o jogo ali, quer deixar com um pouco mais de emoção, né? Bota um troquinho ali e nada além disso. É isso. Não é isso, Matheus? Valeu, até a próxima.